filmes, trazendo a visão da psicologia e do coach dos filmes colocados aqui e a sua participação é importante. Hoje trazendo um grande filme, Grande Olhos. Vocês vão entender o contexto desse filme. Eu já vou pedir para que você compartilhe essa live, curta essa live, para que mais pessoas usufruam desse momento, né? Que esse seja um momento importante para você, como está sendo para mim também. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação, Poder da Autorresponsabilidade e também, além disso, analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Essa posição de aprendiz me coloca em uma posição de estar sempre revendo algumas visões, né? Tá revendo alguns conhecimentos e para que eu traga o melhor para vocês aqui. Esse filme ele mexe um pouco com a questão do empoderamento feminino e fala também de uma época que a voz da mulher não existia. Essa voz da mulher dificilmente era uma voz ouvida, né? E o Grandes Olhos, né, é um filme de 2014, é um drama, romance ali. Ele tem a duração de 1 hora e 46 minutos. Você encontra no YouTube e no Netflix também, se eu não me engano. Conta a história de uma pintora que é a Margareth, e ela é pintora e defensora das causas feministas, né? Ela se tornou esse símbolo nessa época, né, norte-americana, e ela enfrenta os maiores desafios, né, para poder levar o seu próprio marido ao tribunal. Em um período que, como eu falei, essa camada feminina, né, não era ouvida, e ela, em um dado momento ali, ela aceita que o marido assine as suas obras, as obras feitas por ela. E isso, né, pela ganância dele, pelo narcisismo, a gente vai ver que existe um narcisismo, uma manipulação desse ex-marido. Lourdes, seja bem-vinda. Então, para você que quer saber mais como uma pessoa narcisística ela se comporta na prática, esse filme também vai te dar essa ilustração. Então, além disso, desse tema, também vai mostrar a questão do feminismo, como, né, o empoderamento feminino nessa época, que o filme ele começa ali no início, né, do norte, norte da Califórnia, em 1958. Então é nesse período que acontece toda a história e é importante para você, né, você que é mulher, você que gosta da história, né, pode ser uma boa alternativa para você, tá? O filme ele tem alguns temas que ele vai abordar. É a questão da resistência, indignação, luta pela justiça e também reconhecimento. A Margareth, o tempo todo, ela está buscando, e de fato é algo que move dentro dela, é o reconhecimento. A gente também percebe na vida de Margareth, existe uma submissão. Ela se separa do primeiro casamento, porque existia uma opressão da parte do ex-marido. Ela se separa e ela conhece, a partir desse novo, ela conhece essa nova pessoa,
ela decide se casar, porque o ex-marido dela queria a guarda da filha dela. E além disso, ela também estava com questões financeiras. Então o Walter, né, ele aparece como uma forma de encaixe, né? Ele se apresenta muito sedutor, muito protetor, muito cuidadoso, e uma pessoa insegura, com baixa autoestima, se seduz muito por essa abordagem, que foi a do Kane, né? Então é importante a gente entender esse contexto. Então, como eu falei, você vai ter o movimento feminista aí em termos de empoderamento, a voz da mulher sendo ouvida. Temos também a questão do casal, um narcisista junto com uma pessoa submissa, onde há um encaixe emocional aí. E eu vou trazer alguns aprendizados, e você que está assistindo, compartilhe essa live, curte essa live, para que mais pessoas usufruam desse momento, né? Então faça isso. A Margarete, né, para contextualizar você, ela o tempo todo ela despreza o próprio talento. Ela não consegue ver a amplitude. Seja bem-vinda. Ela não consegue ver a própria qualidade e as características, as qualidades que ela tem. Ela não consegue. E isso se agrava pela época lá atrás. Então, ela não via o valor monetário das suas obras, ela cobrava muito baixo, e também a sua fala sobre si também não era de uma pessoa de valor. E aí, o que acontecia na posição dela? Ela se omite o tempo todo ali. Então, ela é autora de todas as obras, mas ela se mostra como não sendo autora dessas obras. E é bem interessante, em um dado momento dentro da história dela, e aí uma percepção minha dentro da história, ela precisou mentir sobre essa questão de não ser autora dessas obras. E o atual marido se aproveitar disso para receber os créditos. E aí, em um dado momento nessa história, o que eu percebi? Que a verdade pode doer. Mas, ao mesmo tempo que a verdade pode doer, ela pode ser muito libertadora. Ela pode, de fato, te fazer avançar e crescer. Ela pode doer no início, mas ela pode te avançar o seu crescimento em um dado momento. Você realmente se sentir livre. O marido dela, tudo indica que era uma pessoa narcisista. Porque no início, ele no caso, ele valoriza, né? Coloca ela acima, né? Coloca as qualidades dela para cima, reconhece o talento dela, tem um cuidado todo especial no início. Quando ele de fato está convivendo com ela e com essa questão da obra de arte dela, ele começa a fazer o movimento oposto. Começa a não valorizar ela, começa a mentir e, de uma certa forma, eu posso usar esse termo, roubar esse reconhecimento dela. Então, no primeiro momento, ele seduz, ele encanta. E nesse segundo momento, ele oprime, desvaloriza ela e ainda rouba, entre aspas, esse talento dela.
Então, isso lembra um movimento de um narcisista, tá? E quando existe um narcisista e existe do outro lado, nesse caso, uma mulher que é submissa, que ela tem um nível de dependência emocional, há um encaixe aí. Por isso que é muito desafiador para essa pessoa, para essa mulher, sair desse relacionamento, porque automaticamente ela precisa também desvincular dessa dependência desse homem. No caso do filme, realmente existia um período muito longo de sofrimento da Margarete. E a partir disso, em um dado momento, ela consegue dar a virada de chave. Que aí eu vou falar mais à frente sobre isso. Gabi, seja bem-vinda. Então, quais são as características que mais, a princípio, né, descrevem a Margarete? Baixa autoestima, baixa confiança, ela não acredita muito nas obras que ela tem feito. E aí o marido dela, ela reconhece com o objetivo que ele posteriormente de roubar, né, esse reconhecimento dela. Só que a submissão ou a omissão, ela tem consequências nesse contexto. Então, se a gente for reparar no filme, ela vivencia uma prisão ali. E é o que uma pessoa com um parceiro narcisista vai de fato vivenciar. Uma prisão emocional. Então, ele enfatiza coisas, né, para depreciar ela, para que o valor dela sempre continue baixo. E aí tem uma coisa bem interessante. Quais são as características das pinturas de Margarete? São crianças com olhos grandes, muitas vezes tristes, profundos e sombrios, que tão diferentes acabaram de se tornar moda na época. Então essa era a característica dessa época das obras de Margarete. Lembrando que essa história é verídica, aconteceu de fato, e a Margarete, ela de fato representou as mulheres talentosas na época, né, foi considerada a revolucionária e moderna da época. Você que está assistindo, compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas realmente tenham acesso a esse conteúdo. Feminismo, narcisismo, também reconhecimento, baixa autoestima, baixa confiança, tudo isso são temas nesse filme Grandes Olhos. E aí eu vou recapitular alguns pontos desse filme para poder, né, você que está entrando agora, possa acompanhar toda a lógica e aprendizados desse filme aí, tá? Se tiver dúvidas, pergunta aqui. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixe nos comentários. A sua participação é importante. Então, recapitulando alguns pontos desse filme. Margarete, mulher talentosa, sua arte original era impressionante. E uma coisa atrapalhava ela.
a insegurança dela, que era o fruto da baixa autoestima. Ela conhece o Walter, né? Kenny, né? Marcos, seja bem-vindo. Então, ela, a Margarete, mãe solteira, ela divorciada. Nessa época é algo ruim, nesse momento. O ex-marido dela queria a guarda da filha que estava com ela. Ela estava sem condições, enfrentando desafios financeiros, e o Walter aparece ali, muito sedutor, elevando a autoestima dessa mulher, dando segurança e dando a possibilidade de uma estabilidade, tanto financeira como emocional, e também em relação a esses possíveis medos dela perder a guarda da filha. Então, o Walter, ele acaba suprindo as necessidades da Margarete naquele momento. Ela não sabia o que viria depois. Ou melhor, eu posso dizer que aí é um aprendizado também, que sempre existe, vamos pensar, tem alguma pista do que a pessoa é, o que a pessoa faz, qual o comportamento da pessoa. Só que às vezes a gente tapa os olhos para não ver naquele sentido, ou baseado na nossa história, a gente não consegue ver. Então, baseado nisso, eles decidem se casar, né? Se tornam marido e mulher. A trama do filme se dá em cima da mentira construída a partir do sobrenome deles. Ou seja, a arte que era dela é assinada por ele. Ele recebia os créditos e o reconhecimento dessas obras nas exposições, nos jornais, na hora de buscar novos locais, era ele que vendia essas obras. Então, para todo efeito, ele era o autor daquelas obras. E aí a gente tira lições desse filme. Uma lição desse filme é: os opostos se atraem. Então ele reconhecia as características dela, né, o que ela tinha dentro de si, ele reconheceu, ele valorizava ali naquele primeiro momento. É o que ela queria de fato naquele momento. E ela tinha um desejo de ser reconhecida mundialmente. Isso também fez com que a aproximação com ele, porque o discurso dele também era de ser reconhecido mundialmente. E ele mostrava que ele poderia conseguir isso para ela. Então, ele sentiu, na verdade, ela sentiu atraído por ele, por ensinar a ver todo o talento que ela tinha e o seu potencial. Então, quando uma pessoa, olha a reflexão que a gente pode fazer, quando a pessoa tem uma baixa autoestima, uma baixa confiança, se aparece alguém valorizando isso, né, de uma forma enfática, essa pessoa ela vai se sentir valorizada pela, vamos pensar, pela deficiência nesses aspectos. Então, o que a gente pode pensar da história de Margarete? Provavelmente a Margarete deve ter sido muito reprimida na infância, pois o seu comportamento submisso era de prova, né, ali
que isso aconteceu. E não foi, Luz, seja bem-vinda, e não foi estimulada a mostrar o seu valor para todos. Pelo contrário, não era o estímulo de mostrar o seu valor. Ela sofreu, né, a gente pode dizer o seguinte, que ela sofreu o que o diabo, né, amassou, e com isso, com o passar do tempo, depois de muito sofrimento, ela poder colocar limites naquela situação e não mais se permitir viver de uma forma submissa. É aí que entra a parte do feminismo. É aí que entra a importância da figura de Margaret na época onde a figura feminina não tinha voz. A segunda lição de aprendizado que eu tenho com esse filme é a arte revelada, né, nos quadros, são os desejos mais profundos de Margaret. Como assim? Se você assistir o filme e você que vai assistir o filme, você pode reparar que os quadros dela, que as obras, tem muita tristeza, tristeza profunda, tem mistério, são olhos grandes, e esses olhos ela fala que é a janela da alma. Então, quem fala isso também é Freud, fala que os olhos são o espelho da alma. Então, essa tristeza, esse mistério representava a sua vida escondida no ateliê, que parecia uma prisão. Então, essa vida escondida também representava essa questão do marido assinar por ela. Ela não podia assumir que ela era a artista ali. E por muito tempo, isso, né, ela produzia as obras e isso saía, né, era reproduzido nas artes dela. A figura que era mais representativa, que ela mais desenhava, que ela mais pintava, era crianças tristes com olhos grandes. Então, existia quadros com deprimidos, né, de crianças deprimidas. Isso representava bastante a artista Margaret. A terceira lição desse filme é a seguinte: o medo atrai mais medo. A coragem atrai mais coragem. O que acontecia nesse filme? Ele contou, o marido dela contou uma mentira. Para sustentar essa mentira, essa primeira mentira, ele contou outra mentira, e dessa segunda a terceira mentira, a quarta, e assim sucessivamente. Foi uma sucessão de mentiras para sustentar a primeira mentira, a chegar ao ponto da Margaret precisar mentir para a filha também, aonde esse dado específico, esse acontecimento, ela se sente culpada por um bom tempo no filme por ela ter mentido para a filha também. Então, esse medo de ser descoberta, ou ele mesmo ser descoberto, de não ser o artista, isso gerou muitos desconfortos, gerou brigas, gerou realmente um mal-estar entre eles aqui, e para ela, vamos pensar que ela estava vegetando viva ali, no sentido que ela não tinha vida, porque ela não podia se expressar, ela não podia falar que a obra era dela, ela não poderia mostrar às pessoas a obra que ela estava fazendo no momento, ela não poderia receber amigos em casa, então ela vivia isolada só para suprir esse desejo do marido.
O quarto, a lição que eu tiro desse filme é: pessoas cruéis dão sinais de sua crueldade. Ou seja, em outras palavras, é possível, na verdade, a verdade em alguns momentos ela está sendo mostrada para você e para mim, mas às vezes por uma questão emocional, ou mesmo a gente consegue ver aquilo, mas a gente faz vista grossa, a gente não dá muita importância. Então, o que é que eu quero dizer que pessoas cruéis dão sinais de sua crueldade? Existem coisas que são emitidas ali, um comportamento, uma fala, que mostra para mim e para você o indicativo, uma tendência, como aquela situação pode se desenrolar. O que essa situação, né, ou essa pessoa pode fazer lá na frente. Fica claro, só que a gente tapa os olhos, faz vista grossa, não dá importância, acha que não, é só coisa do momento. E aquilo toma uma proporção tamanha lá na frente, e depois você fica se questionando por que você deixou chegar a esse ponto. Esse filme ele mostra isso. Então, ele em alguns momentos no filme, ele falava ali bem no início sobre essa questão da mentira, que ele era o autor das obras. Ela viu quando ele falou isso. E ela viu aquilo, ficou decepcionada, e aí depois ele veio, conversou com ela em relação à questão. O argumento dele era: olha a questão do dinheiro que está vindo para a gente. Aí ele falou: você quer que a gente fique sem essa renda, né, que passe dificuldade, alguma coisa nesse nível? E aí ela cedeu naquele momento. No momento que ela cedeu, ela abriu, vamos dizer assim, as portas para as mentiras que viriam depois e tudo isso que aconteceu dentro do filme. Mas ao mesmo tempo que ela estava sofrendo, ela também criou uma coragem e um empoderamento. Talvez se ela não passasse por essa situação, não viria o empoderamento. Talvez não viria essa questão, esse desenrolar dessa história do reconhecimento da obra dela. Porque na época, a voz, como eu falei, a voz feminina, a voz da mulher não tinha vez, não tinha voz. Então, se desde o início ela se apresentasse, talvez vamos pensar que ela não conhecesse o Walter, será que essa história ganharia essa proporção? Por quê? Como eu falei, ela insegura, baixa autoestima. Será? A gente pode questionar isso. E ao mesmo tempo, questionar que algumas situações da nossa vida, elas também nos fortalecem e empoderam para algo lá na frente também. A gente pode pensar dessa forma também. Então, devemos estar, né, seguindo esse último aprendizado sobre a questão dos sinais das pessoas cruéis. Devemos deixar ligada a nossa intuição, porque a nossa intuição nos avisa, só que a gente, isso é besteira, deve ser uma coisa só do momento, e aí a gente deixa a coisa passar, e aquilo ganha uma proporção muito maior lá na frente. Então, por isso que é importante a gente buscar o autoconhecimento
para que a gente possa facilmente identificar quem queira se aproveitar ou nos prejudicar em algo na nossa vida. O autoconhecimento facilita você identificar quem pode vir a se aproveitar ou te prejudicar ou nos prejudicar naquela situação ali. Então, o autoconhecimento é algo fundamental quando se fala da parte da psicologia, da questão do coach, porque esse autoconhecimento vai conseguir te blindar de algumas situações. Porque, como eu falei, sinais estão aí para ser visto e dado a devida atenção e importância a cada sinal, e não ser negligenciado. E a partir disso você tomar as suas decisões o quanto antes. Tem até uma frase da Margarete no filme: por que eu não fiz isso antes? Na hora que ela conseguiu se desvincular do atual marido que assinava as obras dela. Então, toda quarta-feira estamos aqui trazendo cada filme. Amanhã, quinta-feira, a gente traz assuntos da psicologia, coach, inteligência emocional, para que a gente possa, de fato, desenvolver, né, a inteligência emocional. A inteligência emocional é a sua arte de se conectar com você e tirar seu melhor, e a arte de se conectar com os outros e tirar o melhor das outras pessoas. Dia de quinta-feira, esteja presente amanhã. Segunda-feira tem um quadro falando sobre ansiedade e depressão. Foi criado baseado na demanda da clínica que eu atendo. A demanda é muito grande sobre ansiedade e depressão. Então, isso às 8h47 na segunda-feira. A informação, o direcionamento para as pessoas que estão com sintomas de ansiedade e depressão é fundamental para que elas possam ter um direcionamento em termos de: será que eu preciso procurar um psiquiatra primeiro? Iniciar um atendimento psicológico? Os sintomas, né? Tem sintomas que são um pouco mais graves. O que fazer nesse momento? Então, tudo isso é possível no dia de segunda-feira, ou assuntos relacionados no dia de segunda-feira, você ter acesso, tá? E o canal do YouTube, o Whindersson Moraes Coach, o link está aqui na bio no Instagram. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, nos acompanhe nesse trabalho, né, que o objetivo é realmente crescer e contribuir, que você venha junto comigo nessa jornada, e gratidão imensa a cada um de vocês, tá? Fica com Deus cada um de vocês. Lanandi, seja bem-vinda. Um beijo grande no coração de vocês. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.